Vamos agora à redação para a gente falar com o Ricardo sobre a prisão de 3 pessoas suspeitas de envolvimento no caso de um garoto de 2 anos que deu entrada na UPA lá de Pará de Minas com lesões no intestino. A polícia está investigando essa situação toda porque tem muita coisa que precisa ser respondida nessa história ainda, Ricardo. Pois é, Cláudio, assim como o outro caso que a gente trouxe, né, de Sete Lagoas, essa também é uma situação bem assustadora registrada nesse final de semana em Pará de Minas. O menino de 2 anos de idade foi levado para a UPA de Pará de Minas com vários ferimentos pelo corpo. Os médicos começaram a avaliar essa criança e perceberam que ela estava com uma perfuração no intestino, que, segundo os médicos, era indício de um abuso sexual. Depois dessa criança ser atendida na UPA, né, enquanto a criança estava sendo atendida na UPA, pessoas que moram no bairro Santos Dumont, lá em Pará de Minas, invadiram a casa onde funciona um terreiro de Umbanda, que era onde essa criança estava quando se machucou. A polícia foi chamada e foi até essa casa, que foi incendiada pelos moradores ali da região. A gente está vendo imagens aí desse imóvel que ficou bem destruído devido ao incêndio. Na área interna do imóvel, né, vários objetos foram consumidos pelo fogo e ficaram destruídos durante esse incêndio. Nesse imóvel aí, como eu disse, funcionava um terreiro de Umbanda. A polícia foi até lá e conseguiu identificar uma moradora do local e também um rapaz que se identificou como responsável por esse templo religioso. Ele contou para a polícia que estava cuidando dessa criança que foi deixada lá junto com o irmão pela mãe dos meninos, porque essa jovem, mãe das crianças, tinha uma consulta médica e deixou essas crianças no local. Segundo o dono, né, o responsável por esse terreiro, mãe e filhos moravam lá por um tempo e agora, como essa mulher está grávida, ela deixou os filhos nesse terreiro de Umbanda para ir até uma consulta médica. Ainda segundo ele, essa criança se desequilibrou de um banco que fica no quintal do imóvel e caiu. Ele então avaliou a criança, achou que não era nada demais, deu banho no menino e o colocou para dormir. Na manhã seguinte, percebeu que a criança não estava bem e a levou até a UPA de Pará de Minas e foi então que toda essa história começou. A mãe do menino confirmou que está grávida, que deixou o filho de 2 anos, esse que morreu, e um outro de 3 anos nesse terreiro de Umbanda para ir até uma consulta médica. Diante de toda essa situação, a mãe dos meninos, o líder religioso, né, dono desse terreiro de Umbanda, e essa outra jovem que morava no local e também estava por lá, os 3 foram presos, foram levados para a delegacia e agora a Polícia Civil abriu um inquérito para investigar esse caso. A criança, devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser transferida aqui para Divinópolis, para o Hospital São João de Deus. Cláudio. Tem alguns pontos que chamam a atenção. Primeiro, né, o caso é tão grave e creio eu que as provas, né, em relação a essa questão, a suspeita, eram tão fortes que os 3 foram autuados, né? A Polícia Civil autuou os 3. Outro detalhe que chamou a atenção, Ricardo, e a gente ressaltava, inclusive, o olhar do policial, por exemplo. Ele começou a perceber que tinha algo estranho quando a mãe tentou impedir o SAMU de transferir o filho aqui para Divinópolis, mesmo com a necessidade. Hospital dizendo, temos que transferi-lo porque o caso é grave, precisa de um aparato, de uma estrutura melhor, né? Pensando no bem da criança. E a mãe dando problema, não querendo deixar. Pois é, e aí diante de todas essas situações aí, né, dessa negativa da mãe para que a criança não fosse transferida, a gravidade dos ferimentos, o indício de abuso sexual, com base nisso e também o incêndio, né, nesse terreiro de Umbanda onde a criança estava, com tudo isso a polícia então começou as investigações e agora esse caso a gente segue acompanhando, né, Cláudio? A gente vai acompanhar porque com certeza, né, a partir de agora a investigação será aprofundada, a gente vai saber o que de fato aconteceu ou não com esse garoto. A gente lamenta, infelizmente, de todas as formas, esta questão que chamou a atenção também, o fato dele ter caído de um banco, né? O médico olhou e falou, é completamente incompatível. Você cai de um banco, o que pode acontecer com você? Claro, né, que não é uma ciência exata, não é 100%, mas tem coisas que dão, de certa forma, assim, e mostram que algo diferente pode ter acontecido, Ricardo. Exatamente, né? Segundo os médicos, os ferimentos que essa criança apresentava, a gravidade do caso era incompatível com esse relato aí de um desequilíbrio, né? De uma queda do banco.
além do que, segundo os médicos, né, essa perfuração no estômago era um indício também de abuso sexual. Cláudio. Tá certo, Ricardo. Obrigadão. Valeu. Obrigado a você. Boa tarde.